Shalom, povo de Deus, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, mais um tempo de ministração para trazer um conteúdo poderoso para a sua vida. Com certeza, mais uma vez você vai ser tremendamente abençoado nesse tempo que nós vamos ter aqui juntos, né? Mas eu preciso que você faça algo, eu preciso que você venha curtir o meu canal, venha se inscrever nesse canal, nosso canal do YouTube. Você precisa se inscrever nesse canal, você precisa curtir, você precisa compartilhar com as pessoas que precisam ser alcançadas. Você não vai querer essa bênção só para você, então compartilhe com outras pessoas essa bênção, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque com certeza você vai estar sendo poderosamente usada por Deus para abençoar alguém que precisa, ou muita gente que precisa. Compartilhe com todas as pessoas que você acredita que elas precisam ouvir essa palavra. Você não pode deixar de compartilhar, de curtir, de se inscrever no nosso canal, ok? E nós vamos agora direto para a nossa ministração de hoje, nossa aula de hoje, se eu posso chamar assim a nossa aula de hoje, porque vai ser uma aula tremenda sobre oração. Você vai ficar assim muito bem preparado. Eu falei na última vez que muito mais poderoso do que orar é saber orar. E é isso que eu quero conduzir você, quero levar você a aprender a orar de forma correta, para que você possa ter as respostas que tanto você busca da parte de Deus. E hoje, o tema da nossa ministração de hoje é: qual a necessidade de orar? Na live passada, na semana passada, nós falamos sobre o porquê precisamos orar. Por que precisamos orar se Ele sabe de todas as coisas? Por que precisamos orar se Ele é todo-poderoso? Se Ele é o Shaddai, o Deus todo-poderoso que conhece tudo, que sabe de tudo, que controla todas as coisas. Por quê? Por que nós precisamos orar? Nós aprendemos isso semana passada, né? E um dos maiores objetivos de Deus ao criar o homem foi para que ele tivesse comunhão e ele pudesse refletir a natureza divina na terra. Esse foi um dos maiores objetivos que Deus criou o homem, né? A oração, ela existia desde o primeiro relacionamento, ou seja, desde o relacionamento de Deus com o homem, desde a criação. A oração já existia, porque a oração é comunicação. E foi para isso que Deus criou o homem, para ter essa comunicação direta com Deus, né? E a oração nós aprendemos também na última live, na semana passada, que Deus tem muitas maneiras de falar conosco, mas nós só temos uma maneira de nos relacionarmos com Deus, de falarmos com Deus, é por intermédio da oração. Então, e a oração já existia desde o começo, né? Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Olha o que está escrito. E nós, Paulo disse assim, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Olha o que Paulo diz, que nós somos cooperadores de Deus. Deus sempre quis o homem trabalhando com ele e não para ele. Existe uma diferença nisso. A diferença é que Deus quer que a gente trabalhe com Ele e não para Ele. Muitas vezes a gente pensa que estamos trabalhando para Deus, mas na realidade Deus quer que a gente esteja trabalhando com Ele. E o apóstolo Paulo chama isso de cooperadores de Deus. É dessa forma que o apóstolo Paulo fala quando ele cita isso em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós cooperando também com ele. Nós somos cooperadores de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, para cooperar com ele e não trabalhar para ele.
Então, ele chama isso, o apóstolo chama isso de cooperadores de Deus. Eu e você somos cooperadores de Deus nesse processo todo, principalmente na questão da oração. A oração, então, é uma das melhores maneiras de nós cooperarmos com Deus, porque Deus faz a vontade dele na terra através da oração. Deus precisa que pessoas orem. Então, quando nós oramos, a probabilidade de nós cooperarmos com Deus é muito mais intensa, muito maior, a maneira de nós cooperarmos com Deus, porque ele precisa de alguém orando para que ele possa manifestar aquilo que ele tem para manifestar. E Paulo fala isso. Agora, olha só, cooperadores, a palavra cooperadores no original, no grego, ela tem o significado de companheirismo, ou de companheiros, ajudadores, aqueles que trabalham junto. Olha só, é exatamente isso que eu estou falando e é exatamente isso que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 6. E nós cooperando também com ele. No original é exatamente isso que significa: companheiros, ajudadores, aqueles que trabalham juntos. É a nossa função. É isso que Deus quer para mim e para você, que venhamos trabalhar juntos com Deus, cooperando com Ele na obra dele, na grande obra, na grande chamada que Ele tem. Por isso que a oração é uma das chamadas mais importantes para a vida do cristão. Não tem, todas as outras chamadas vêm depois disso. Porque o que seria de um cristão sem oração? O que seria de um pastor sem orar? O que seria de um apóstolo sem oração? O que seria de um profeta sem oração? O que seria de um mestre? Até mesmo Jesus. Jesus não orava para dar exemplo. Jesus orava por causa da necessidade da oração, por causa que ele precisava cooperar com o Pai, por causa que ele precisava manter um relacionamento com o Pai. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no original. O Salmo 115, mais uma vez eu quero citar esse salmo na semana passada nós falamos sobre isso, o Salmo 115, versículo 16. Você vai ouvir muito sobre isso, para você poder entender muita coisa sobre a oração e esse relacionamento de Deus conosco, com a oração. O texto diz assim, Salmo 115, versículo 16: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. O Senhor confiou a terra ao homem. Os céus são os céus do Senhor. Nessa tradução aqui, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Em uma outra tradução, os céus são os céus do Senhor e a terra ele confiou, mas a terra ele confiou ao homem. Os mais altos céus são do Senhor, ou seja, os mais altos céus do Senhor trabalham juntos com a terra que ele confiou ao homem. Você vai entender melhor esse processo aqui para frente. Você vai entender. Os mais altos céus do Senhor trabalham ou cooperam, trabalham juntamente com a terra e a terra coopera. A terra que o Senhor confiou ao homem coopera com os mais altos céus do Senhor. A oração e a humanidade, a oração e a humanidade exercendo domínio terrestre, é a humanidade, ou seja, a oração é a humanidade exercendo domínio terrestre, dando a Deus liberdade para interferir nos assuntos da terra. Olha que frase tremenda, olha que frase poderosa. A oração é a humanidade exercendo o domínio terrestre, dando a Deus liberdade para interferir nos assuntos da terra. Isso aqui na cabeça de uma pessoa que ela não tem muito entendimento sobre isso, sobre o que é isso, sobre oração, ela vai achar que o homem manda em Deus. Mas não é isso. É esse o plano de Deus, é isso que eu quero que você entenda. Por isso que eu estou trazendo essa palavra aqui para você entender, porque se você não ouvir essa palavra, lá na frente você vai estar orando completamente fora de contexto, você vai estar falando numa linguagem que o próprio Deus não vai entender a linguagem que você está falando, e para você entender isso, você precisa entender que a oração é a
humanidade, é o ser humano na Terra, a humanidade na Terra, exercendo o domínio terrestre, porque é isso que eu estou falando, que Deus confiou a Terra ao homem, ou seja, a oração é a humanidade exercendo o domínio terrestre, o homem que manda na Terra, dando a Deus liberdade para interferir nos assuntos da Terra. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, Mateus capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Como no céu. Olha só, esse casamento aí, essa cooperação aí da terra com o céu e do céu com a terra. A vontade de Deus, ela é a autoridade das nossas orações. É autoridade. E ainda que a vontade de Deus esteja revelada, temos a necessidade de orar para que ela se manifeste. Tem muita coisa, tem muitos bloqueios na mente do ser humano, na mente das pessoas, que elas precisam quebrar esses bloqueios, romper essas cadeias, romper essas barreiras e essas crenças limitantes que precisam ser rompidas na mente da pessoa, porque na cabeça dela, ela acredita naquilo que a gente iniciou falando esse vídeo, falando que Deus é todo poderoso, Ele que manda, Ele que faz, Ele que opera, e a gente acha que a gente não vai fazer nada, e tudo é Deus que vai fazer, mas não funciona desse jeito pela oração, porque nós somos cooperadores de Deus. E ainda que a vontade dele esteja revelada, temos a necessidade de orar para que ela se manifeste. Porque olha só, veja isso aqui. Pois nem tudo que é da vontade de Deus acontece. Pode perceber, isso é uma verdade. Nem tudo que é da vontade de Deus acontece. Nem tudo. Você acha que é da vontade de Deus acontecer algumas coisas com você? Algumas coisas que aconteceram com você foi da vontade de Deus? Não foi. E por que aconteceu? Por que a coisa aconteceu? Então, pois nem tudo que é da vontade de Deus acontece. Assim como muita coisa que não é da vontade de Deus e acontece. Não existe algumas coisas que acontecem no planeta Terra, que acontecem na vida das pessoas, não era da vontade de Deus e aconteceu. Doença é da vontade de Deus? É da vontade de Deus que uma pessoa fique doente? Não é da vontade de Deus. Mas na cabeça de muita gente, aquela pessoa está passando por um deserto, aquela pessoa está passando por uma provação. Poxa, se Deus vai me adoecer para me colocar na prova, Ele é o Pai Celestial. Como é que o Pai está punindo os filhos? Como é que o Pai está punindo os filhos com doença? Eu não acredito nessas coisas. Eu não acredito que Deus vai punir uma pessoa com doença. Deus não permite essas coisas. Às vezes ele diz, não, foi permissão de Deus. Não, nem tudo, ainda que a vontade de Deus, ou seja, pois nem tudo que é da vontade de Deus acontece. Assim como muitas coisas que não é da vontade de Deus e elas acontecem. Você imagina aí uma criança de 2 anos sendo estuprada. Foi permissão de Deus? Foi da vontade de Deus? Você imagine aí Hitler matando 6 milhões de judeus. Você imagina aí as Torres Gêmeas sendo atingidas. 11 de setembro nós lembramos disso. As Torres Gêmeas sendo atingidas. Por que Deus permitiu aquilo? Foi permissão de Deus? Não, porque nem tudo que é da vontade de Deus acontece. Assim como muitas coisas que não é da vontade de Deus e acontecem. Por que eu estou batendo isso nessa tecla? Para quebrar bloqueios na sua mente. Porque você acha que só acontece as coisas se for da vontade de Deus ou foi permissão de Deus. Não funciona dessa maneira. É nós que pensamos assim e de alguma maneira a gente aprendeu isso errado. Só não compreendemos melhor a necessidade da oração porque acreditamos que as coisas só acontecem se forem da vontade de Deus. E isso não é verdade. Não é verdade. É outro bloqueio. Eu sei que você que está ouvindo isso, talvez você esteja assim, meu Deus, eu falei isso,
numa outra live, eu falei sobre isso e uma mulher mandou uma mensagem através de uma outra pessoa para mim, que ela ficou em choque, em crise, porque ela acreditava que Deus é poderoso e Deus continua sendo poderoso, mas na cabeça dela, ela achava que Deus controlava tudo e só acontecia aquilo que era da vontade de Deus, e não é verdade, porque a gente conhece pelos fatos e pela realidade que muita coisa acontece e que não foi da vontade de Deus que acontecesse, mas aconteceu, né? E só não compreendemos melhor a necessidade da oração porque acreditamos nessas coisas. Acreditamos que as coisas só acontecem se forem da vontade de Deus, né? Acreditamos firmemente que Ele está no controle de tudo. Olha só como nós acreditamos. Isso a gente acredita firmemente que Ele está no controle de tudo e jamais deixará acontecer o pior. E na realidade acontece. Você imagina uma coisa pior. Você imagina aí essa pandemia que chegou. Você imagina esse coronavírus, essa Covid-19 que chegou e matou tanta gente. Você acha que foi da vontade de Deus que isso acontecesse? Para prejudicar a vida de tanta gente? Você acha que existe um fato maior do que esse? Mas nós acreditamos firmemente que Deus está no controle. Se Deus está no controle de todas as coisas, eu acredito que Ele está, mas existem algumas coisas que acontecem que não é da vontade dEle, por causa desse casamento entre o céu e a terra, que Deus confiou a terra aos homens, ao homem, e muita coisa acontece, né? Que Deus permitiu. Vou lhe colocar uma coisa muito mais forte agora. Muito mais forte. Deus criou o homem, criou a mulher, colocou no jardim do Éden. Por que Deus permitiu que o homem fosse ludibriado pela serpente? Por que Deus permitiu que Satanás entrasse naquela serpente para convencer o homem? Será que Deus não sabia que tudo aquilo ia acontecer, que depois ia criar um problema seríssimo, o pecado ia entrar, ia destruir muita coisa, e tudo isso que tem acontecido na humanidade desde a queda do homem no jardim do Éden? Pensa comigo, Deus sabia de tudo, por que Deus criou o homem? Você imagina aí, vai nascer, vou usar de novo a figura de Hitler. Deus sabia que Hitler, Deus conhece tudo, Deus conhece o futuro. Deus sabia que Hitler ia nascer, Hitler ia crescer, ia se tornar um perverso, e ia matar do povo dele, do povo querido dele, os judeus, o povo da promessa. Ele ia matar ali 6 milhões de judeus. Por que Deus não eliminou Judas? Ou não eliminou Hitler, não eliminou Hitler antes que ele nascesse, na corrida ali dos espermatozoides? Esse camarada aí, elimina ele. Por que Deus não eliminou? Por que Deus não eliminou ele ali? Porque Deus permite, Deus deixa. A história da humanidade é um filme que Deus já assistiu várias vezes. Você sabe aquele filme que você assiste ele uma vez, assiste duas, você assiste 10 vezes. Você vai assistir a 10ª vez aquele filme. Se você assistir a 10ª vez, ele vai alterar alguma coisa? Não vai alterar. Assim é a história da humanidade. Deus permitiu que a história corresse. Deus está permitindo que a história corra. Lá no final, Ele vai chamar todos para prestação de conta. Mas nós acreditamos firmemente que Ele está no controle de tudo, que é verdade, Deus está no controle. Só que nós pensamos que o pior jamais vai acontecer, mas aconteceu. E a história mostra tantas coisas. O tsunami que aconteceu, que matou tanta gente, as Torres Gêmeas, Hitler e tantos outros fatos na história que aconteceram, que a gente fica, por que Deus permitiu? E isso está muito claro. Só que na cabeça de muita gente, a gente está achando que nós estamos pensando, por que Deus permitiu? Que foi permissão de Deus. Deus deixa a história correr. Por outro lado,
Deus conta com as nossas orações, para que Ele opere milagre, para que Ele opere livramento, para que Ele opere salvação, para que Ele opere cura. Foi para isso que Deus criou a oração. Claro que não foi só para isso, mas um dos fatores para qual a oração foi criada foi para isso. Por isso que houve esse casamento do céu, da terra e do céu, dessa conjunção divina com a conjunção humana, que o homem se tornou cooperador de Deus. Deus decidiu que o homem trabalhasse com ele e não para ele. E os bloqueios precisam ser quebrados na nossa mente. Quando eu entendi isso, muita coisa ficou clara para mim dentro da questão da oração. Se você não entender isso, você limita o campo de ação da sua fé. Tem coisa até que você não vai orar. Eu encontrei com uma pessoa e uma senhora de 50 anos e perguntei para ela, por que você não casou? Você está com 50 anos de idade, por que você ainda não casou? Quantas vezes você já orou sobre esse assunto? Ela disse para mim, eu nunca orei porque Deus sabe. Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe da minha necessidade, Deus sabe que eu sou uma mulher que eu preciso. Então ela ficou naquela base do Deus sabe. Só que Deus não responde à nossa necessidade, Deus responde à nossa fé. Se Deus respondesse à necessidade das pessoas, não existiria ninguém pobre, não existiria ninguém necessitado. Nenhuma nação teria necessidade alguma, porque Deus, logo que Ele percebesse a necessidade das pessoas, Ele ia suprir a necessidade das pessoas. Mas o que acontece é que Deus responde à fé. E a oração, ela é a condutora da fé. É a condutora, por isso que Ele quer que nós oremos, por causa da necessidade da oração, para que Ele possa operar o milagre, para que Ele possa operar a salvação, o livramento e a cura. Você imagina que o próprio Deus pede para que a gente ore por Israel. Deus pede para que a gente ore por Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém, prospero aqueles... Por que a gente tem que orar por Jerusalém? Não foi Deus que criou Jerusalém, por que Deus não protege Jerusalém? Mas Ele pede para que a gente ore. Ele pede para que a gente ore pela paz da cidade, pela prosperidade da cidade. Na paz da cidade nós vamos ser prósperos, nós vamos ter paz, e na prosperidade da cidade nós vamos ser prósperos. Deus pede com que a gente ore. Essa é a necessidade. Até quando teremos essas crenças limitantes e erradas e errôneas sobre Deus? Até quando nós vamos ter essas crenças limitantes, que isso atrapalha o desenvolvimento da nossa salvação, atrapalha o desenvolvimento da nossa fé, a gente não alcança a maturidade? Como é que Deus vai entregar coisas mais maduras, coisas mais fortes para você, se você continua limitado com as crenças limitantes, coisas erradas que você pensa sobre Deus e que não existe? Então precisamos demolir da nossa mente algumas coisas que parecem ser verdades e não são. Precisamos demolir. Com tantas pessoas que eu tenho conversado, as pessoas dizem, meu Deus, eu não tinha observado esse lado, não tinha percebido essa verdade. Depois que a gente começa a esclarecer para as pessoas, as pessoas começam a entender que tem muita coisa que nós estamos no controle. Porque Deus deu a terra, Deus confiou a terra ao homem. E tem muita coisa que nós estamos no controle. E nós podemos conduzir isso pela oração. Pela oração, nós podemos antecipar as bênçãos de Deus, como pela oração nós podemos jogar mais para trás ou impedir que muita coisa aconteça com a nossa vida. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensinou assim. Jesus ensinou isso, algo na oração do Pai Nosso. Livra-nos da tentação e livra-nos do mal. Às vezes muito mal, muita coisa do mal acontece, a pessoa passa por uma tentação porque ela não está orando aquilo que Jesus pediu para que ela orasse. Aí a pessoa fica dizendo, por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Ora, o princípio já foi estabelecido, Jesus já deu a chave. Quando ele ensinou sobre oração, livra-nos da tentação e livra-nos do mal, ele estava nos dando a chave do livramento. Ele estava nos dando uma chave.
uma chave bíblica de oração, uma chave de oração para nós orarmos por livramento. A gente não ora por livramento, aí a coisa acontece depois, por que Deus permitiu? Mas Deus mandou a gente orar. Deus entregou a chave para a gente orar. Então nós precisamos demolir essas coisas. Sabemos firmemente que Deus é todo poderoso e independente. Deus não depende de ninguém. Deus não depende de ninguém. Deus não precisa de ninguém. Mas o caráter dele, a maneira dele agir, ele decidiu fazer assim, trabalhar com o homem. Trazer o homem para ser cooperador com ele. E a gente sabe, ele é todo poderoso, ele é independente, ele é capaz de fazer o impossível virar possível. Ele é capaz de fazer qualquer coisa que ele quiser fazer. Para ele não existe nada impossível. O anjo, quando veio para Maria, o anjo disse que não há impossíveis em nenhuma das promessas dele. Para Deus não existe nada impossível. Não existe impossível para Deus. Mas Deus limitou a ação dele à cooperação do homem. Ele limitou a ação dele. Ele precisa do homem. Ele trabalha nesse companheirismo, decidiu trabalhar junto, chamar o homem para trabalhar junto com ele. Ele fez essa chamada para o homem. Mas esse mesmo Deus Todo-Poderoso que decidiu trabalhar a partir da oração dos seres humanos na terra, você percebe, ele abriu o Mar Vermelho, mas precisou de Moisés para tocar as águas. Ele quis dar uma grande vitória para Josué, estava chegando a noite, mas ele precisou que Josué orasse para que a rotação da terra, lá na Bíblia está dizendo assim, para que o sol parasse. E a gente sabe, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, que não é o sol que para. Foi a rotação da terra que parou. Teve que parar a rotação da terra. Por isso que o planeta Terra hoje tem falta de um dia, por causa da situação tanto de Josué, da oração de Josué. A oração de Josué parou a rotação da Terra, meu irmão. Mas Deus precisou de alguém que orasse. Deus sempre trabalhou com o homem desde a sua criação. Ele colocou ele no jardim, e nós aprendemos na última live, nós aprendemos que Deus colocou o homem lá para cultivar e para guardar. Deus sempre trabalhou. E é tão verdade isso que Deus precisa dessa cooperação humana. É tão verdade isso que ele mesmo se tornou homem para executar o seu plano na terra. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, Deus se fez homem. É tão verdade que Deus trabalha com o homem desde a sua criação, que ele mesmo se tornou humano, para executar um serviço que nenhum outro humano poderia executar. E ele não tinha como ele executar. Olha só, gente, isso aqui é uma revelação muito profunda, queridos. Não tinha um ser humano que pudesse executar o que o homem chamado Jesus, só ele poderia executar. O Verbo se fez carne, Deus se fez homem. Não tinha, porque todos pecaram. Todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. E aí Deus precisava de alguém. Deus precisava que ele precisava se humanizar. Ele precisava se tornar um como nós. Mas ao mesmo tempo que ele precisava se tornar um como nós, para que isso fosse legal, porque Deus não quebra princípio, ele precisou de uma virgem. Ele buscou na terra uma mulher virgem, chamada Maria. E olha como é todo o processo. Quando ele procurou, primeiro ele procurou Isabel, primeiro ele procurou Zacarias, o sacerdote Zacarias. Quando o anjo encontrou o sacerdote Zacarias, que Zacarias estava ali
no seu trabalho, no seu ofício, e quando ele viu o anjo dentro da sala, quando ele viu o anjo, ele tomou um susto, ele ficou assustado. E o anjo se apresentou para ele, vindo da parte de Deus, que Isabel, sua esposa, ia ficar grávida, e eles eram estéreis, eles não podiam ter filhos. E Zacarias, o sacerdote Zacarias, ele ainda incredulizou a palavra do anjo. E aí a Bíblia diz que ele ficou mudo durante 9 meses. Por que Deus permitiu, por que Deus fez com que Zacarias, o sacerdote Zacarias, ficasse mudo? Porque a boca dele poderia atrapalhar aquilo que iria acontecer. Então, a nossa boca é para produzir orações que causem efeito e que cooperem com a ação de Deus, com a promessa de Deus na terra, não para abortar o processo. E aí Zacarias ficou mudo durante 9 meses. Depois, quando a criança nasceu, perguntaram como é que vai ser o nome dele, se vai ser Zacarias. Aí ele pediu uma tabuinha lá e escreveu o nome João. E foi quando a língua dele se desimpediu, para ele poder falar. Mas quando o anjo Gabriel se apresentou para Maria e apresentou o projeto de Deus para o planeta Terra, através de Jesus, quando apresentou o projeto para Maria, Maria ficou assustada. Mas ela disse: eis aqui a serva do Senhor, e faça-se em mim a sua vontade. E ela se submeteu. Foi diferente de Zacarias, que incredulizou. Ela creu e ela não entendeu muita coisa do que ia acontecer, mas ela se submeteu. E Maria ficou grávida e conduziu Jesus, carregou Jesus por 9 meses dentro do seu ventre. Agora, olha só, queridos, ele precisou, para ele nascer, porque a porta de entrada legal para o planeta Terra, para todo ser humano, é a gravidez de uma mulher. Ele precisou de uma mulher. Olha como os céus trabalham em cooperação com a terra. Essa palavra aqui é para quebrar cadeias na sua mente, para você entender como que as coisas funcionam. Então, quando Deus deu o domínio ao homem, deu também a ele a liberdade. Quando Deus deu o domínio da terra ao homem, Deus entregou ao homem, confiou ao homem, Deus deu o domínio a ele, ele também deu a ele liberdade para legalmente atuar como autoridade sobre o planeta Terra. Dessa maneira, ele colocou a sua vontade na terra em cooperação com a vontade do homem. Meu Deus, talvez aqui você não entenda muita coisa. Para você que passou a vida toda pensando de uma maneira para quebrar esses bloqueios, quando Deus deu domínio ao homem, deu também a ele liberdade para legalmente atuar. Nós falamos na última quarta-feira, na última live, nós falamos que Deus deu tanta liberdade para o homem, até para o homem negociar o planeta Terra como ele negociou. E ele entregou para Satanás. Nós aprendemos isso na última live. Então, ele colocou a sua vontade na terra em cooperação com a vontade do homem. Não é por acaso, olha só, não é por acaso que o próprio Jesus disse: aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu, que está em Mateus capítulo 16, versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Eu uso uma outra palavra que é tudo que você permitir, tudo que você proibir. O que você permitir na terra será permitido, o que está permitido no céu será permitido na terra, o que está proibido no céu será proibido na terra. Permitir e proibir, ligar e desligar são palavras que são conjuntas. Então, a oração é a licença terrena para a interferência divina. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 7. Ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe,
e o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Observe que para receber temos que pedir, para achar temos que buscar, para abrir alguém tem que bater. Esse é o processo divino estabelecido na terra. E você vai perceber aqui, perceba que é como se Deus não agisse, ele reagisse. Eu preciso pedir para poder ele me entregar. Pedir e dar-se-vos-á. Eu preciso buscar para me poder achar. E eu preciso bater para que a porta se abra. Ou seja, como que eu vou receber aquilo que eu não estou pedindo? Como que eu vou encontrar aquilo que eu não estou buscando? Que porta vai se abrir se eu não bati para que ela se abra? É como se Deus, ele não agisse, ele reagisse. Jeremias capítulo 33, olha só, a palavra vai nos mostrando isso. Jeremias 33:3, ele diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você quer saber, você quer ver Deus te anunciar coisas grandes, você quer saber de coisas firmes que ele está dizendo que você não sabe, você precisa clamar. Se você não clamar, ele não te responde. Se você não clamar, ele não te anuncia. Se você não clamar, você não vai saber de coisas grandes e firmes. Nós não sabemos, mas se nós clamarmos, ele vai nos anunciar, ele vai nos fazer conhecer coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Ele coloca o céu à disposição da gente, mas quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente age, para que possa haver uma reação. Para que possa haver uma reação. A oração ela é muito parecida com ela tem muita coisa do setor jurídico, né? Dentro do setor jurídico. Porque se uma pessoa, como é que o juiz vai resolver uma causa se ele não for provocado? Essa palavra provocado, ela existe no jurídico, no meio jurídico, mas não é a coisa de provocar uma pessoa, de insultar uma pessoa. Não tem nada a ver com isso. É uma palavra jurídica, né? Provocar é você entrar com uma ação para que seja julgada aquela sua causa ali, para você ter o benefício da causa que você está provocando. Porque o juiz, como é que o juiz vai resolver uma situação sua se você não provocou o judiciário para que ele entre com essa ação? Isso é muito claro na cabeça dos advogados, dos juízes, isso é muito claro, né? E é exatamente isso. Clama a mim e responder-te-ei. Como é que ele vai responder se eu não estou clamando? Aí você diz assim: não, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe sim, e é verdade, mas ele está esperando uma ação sua para ele poder ter uma reação na sua direção. Ele irá me responder se eu clamar a ele. Enquanto muitos estão esperando Deus fazer, outros estão orando e clamando para que ele faça. Essa é a atitude correta. Se eu quero que Deus faça, então eu tenho que agir em oração, em intercessão, em clamor, em súplica. Eu tenho que agir. O próprio apóstolo Paulo, o próprio Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não está aqui nesse estudo, mas você pode agregar ele aí. Filipenses 4:6, ele diz: faça conhecida diante de Deus as vossas orações, pela súplica, pela intercessão e pela ação de graça. Faça conhecida as suas orações. Aquilo que não é conhecido não é lembrado. Então você precisa fazer a sua oração ser conhecida diante de Deus. Se você não está clamando, se você está... Não, Deus sabe que eu preciso, Deus sabe que eu preciso. Já falamos aqui, Deus não responde à necessidade. Deus responde à fé. Então você precisa se mover pela oração da fé. Então você percebe a necessidade de nós orarmos? Tudo isso que está sendo falado, você percebe? Eu estou construindo aqui, levando você desde do último vídeo, da última live,
estou trazendo, construindo para você aqui algo poderoso para você perceber a necessidade, a importância disso tudo. Aí eu pergunto, você percebe a necessidade de nós orarmos? Ei, você é o contato de Deus na terra. Você sabe assim, se você tivesse um contato de alguém que pudesse falar com o presidente da República, se você tivesse um contato dentro daquela empresa que você pudesse lhe colocar ali naquele trabalho, se você tivesse um contato de alguém que pudesse colocar você diante de para resolver uma situação, eu quero lhe dizer que você é o contato de Deus na terra. Você é a pessoa com quem Deus conta em oração. A sua oração, ela tem uma importância fundamental diante de Deus. A sua oração. A sua oração é fundamental. Na geografia que você mora, quantas pessoas precisam da sua oração? A sua família, a sua família precisa da sua oração. Os seus irmãos, o seu cônjuge precisa da sua oração. O seu filho precisa da sua oração. Sabe por que muitas coisas acontecem? As pessoas me perguntam, meu filho está... Deus não nos deu filho para a calamidade. E deixa eu lhe dizer uma frase aqui. Se nós não orarmos para evitar problema, nós vamos ter que orar para resolver problema. De uma maneira ou de outra nós vamos ter que orar. Por isso que a oração hoje no planeta Terra é a coisa mais procurada. É o assunto mais procurado. Porque as pessoas têm problemas, existem problemas que estão dentro da capacidade humana de ele resolver, mas existem problemas que estão fora da capacidade humana. Quando a coisa vira impossível, quando a coisa é sobrenatural, aí a gente precisa orar. Quando está dentro da capacidade de a pessoa resolver, até mesmo que a pessoa tenha, imagine, uma pessoa tem dinheiro para comprar uma casa, ela não precisa orar pela casa, ela já tem dinheiro, ela tem dinheiro para comprar um carro, ela não precisa orar para comprar um carro, ela só precisa pedir a direção para ser o carro certo, ela só precisa orar para comprar a casa certa, para não comprar uma casa que ela tem um histórico ruim e que quando você for lá para dentro, ela pode te prejudicar. Pode ter assombrações, pode ter coisas sobrenaturais lá, do mundo das trevas, e você... Aí eu tenho dinheiro, eu não preciso exercer fé, mas você vai ter que orar para pedir a direção de Deus. Então, de uma forma ou de outra, a oração ela é fundamental dentro desse processo, porque você é o contato de Deus. E nós estamos aqui chegando ao final do nosso vídeo, mas eu quero, antes de finalizar, eu quero dizer para você, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, ele diz assim, ó, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas elas em Cristo têm o sim. Pois quantas forem as promessas de Deus, todas em Cristo têm o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós, para a glória de Deus. 3 coisas importantes aqui. 3 coisas importantes nesse texto. Deus fez a promessa, Jesus disse sim, e nós dizemos amém. Nós dizemos amém. Você vai precisar entender isso. Dentro desse processo todo, tem uma promessa de Deus. Jesus já disse sim para essa promessa. Mas nós precisamos dizer amém para essa promessa. É a gente entrando em oração e concordando com tudo aquilo que Deus já tem preparado para a nossa vida. Tem promessas extraordinárias de Deus, que elas precisam se manifestar no planeta Terra. Quando Deus disse para Jeremias, eu velo sobre a minha palavra em fazê-la cumprir. As coisas precisam acontecer, mas elas não vão acontecer dentro do automático. Eu preciso gerar isso através da oração. Eis o porquê, a necessidade de nós orarmos. Essa é a palavra para você. Que o seu entendimento tenha sido aberto sobre essa palavra, para você entender a importância da oração na sua vida, para a sua família, para os seus negócios.
para a sua vida como um todo e para o planeta Terra. Sabe por que muitas coisas ruins têm acontecido no planeta Terra? Por falta de oração. Se nós fracassarmos na oração, nós fracassaremos em tudo. Mas se nós tivermos êxito na oração, nós teremos êxito em tudo. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe poderosamente com mais essa palavra poderosa. Nós temos aqui uns pequenos avisos para dar para você, né? Eu quero que você, logo abaixo aqui nesse vídeo, né? Logo aqui abaixo na descrição, está o link do nosso canal no Telegram. Lá você terá acesso a esse conteúdo em PDF, você vai ter acesso. E também todas as informações dos conteúdos que estamos disponibilizando para você. Você não pode deixar de acessar isso. Aqui embaixo, aí embaixo está esse link, né? Está esse acesso para o Telegram. Você vai ter todo esse conteúdo em PDF. Amém? Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e até a próxima quarta-feira, né? Na nossa próxima live vai ser especial. Essas são as lives especiais para a sua vida e com certeza você será poderosamente abençoado. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.